Olá pessoal, eu aqui mais uma vez sou o professor Isaías da Filosofia. Hoje estou sendo auxiliado pela Fofa aqui na interpretação e vamos tratar de um assunto que não está diretamente ligado a um período só da filosofia, mas aos períodos da filosofia e da história, principalmente da história ocidental. Então o assunto de hoje é o seguinte: as relações do ser humano com a natureza e seus modos de produção. Gente, aqui tem pano para as mangas. É muita coisa que a gente vai precisar falar. Então, para iniciar, eu vou começar colocando aí essas relações do ser humano com a natureza nos modos de produção da forma seguinte. Primeiro, nós temos aí uma imagem que retrata pelo menos 5 dos 6 ou 7 modos de produção. Então, a relação entre o ser humano e a natureza é intrinsecamente ligada aos modos de produção, com o trabalho humano atuando como mediador entre a sociedade e o ambiente natural, ou seja, a relação do homem com a natureza. Historicamente, essa relação evoluiu desde a subsistência até a transformação da natureza em mercadoria, com um modo de produção capitalista, intensificando a exploração dos recursos naturais em busca do lucro. Então, a gente tem que dizer algumas coisas pormenorizadas. Por exemplo, a relação entre o ser humano e a natureza, como é que ela ocorre? Aí já temos de cara uma imagem que vai colocando. Quando o homem caçava e colhia, praticamente natureza intocada. Quando o homem foi evoluindo, aí a natureza já passou a ser tocada. Em seguida, a natureza passa a ser explorada e finalmente ela passa a ser devastada. Olha que imagem tão simples, mas de uma importância tão grande para esse entendimento. Então, a primeira coisa que a gente deve abordar é a interdependência. A natureza é fonte de recursos essenciais para a sobrevivência humana, incluindo alimento, água e matérias-primas. E aí eu tenho que falar que isso não está relacionado só com as necessidades humanas. Isso tem relação com todas as formas de vida que nós temos no mundo. Outra coisa é a transformação. Através do trabalho, o ser humano interage com a natureza, adaptando-a às suas necessidades e criando o espaço social. Aí eu costumo dizer que o trabalho do homem é diferente do trabalho animal. Aliás, Karl Marx já falava também da história do trabalho do pior engenheiro para a melhor abelha. É que a melhor abelha faz tudo sempre igual, todos os dias. O pior engenheiro, se ele fizer um prédio que caia, ele vai reerguer, ele vai repensar e vai construir alguma coisa mais sólida. Então, essa é a diferença. Outra coisa também, os animais, eles trabalham para proporcionar adaptação à natureza. O ser humano, quando não se adapta à natureza, ele adapta a natureza a seu favor. Então, essa é a grande diferença. Agora, outra coisa é o antropocentrismo. A visão antropocêntrica coloca o ser humano no centro do universo, o que pode levar a uma relação de exploração e domínio sobre a natureza. E essa relação de domínio nem sempre é benéfica. E nós temos uma tradição muito longa de defesa dessa exploração. Então a gente tem, por exemplo, o pensamento de Francis Bacon, que diz que saber é poder, aonde quando a gente se dirige à natureza, deve ser no sentido de retirar dela tudo aquilo que a gente pode retirar. Então, nós temos também as consequências, que é a exploração desenfreada dos recursos naturais, que tem causado impactos ambientais significativos, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e a questão da poluição. Então, os modos de produção, eu coloquei aqui 6,
Mas depois eu acabei colocando 7, porque na verdade a gente ainda não tem uma experiência bem concreta do modo de produção comunista, tá? Então, eu estou colocando 6 e vocês depois na relação aí que está em negrito, vocês vão ver que na verdade tem 7. Então, a gente vai falar sobre todos, mas eu estou fazendo aquela ressalva que a gente ainda não teve, de forma eficaz, uma experiência do modo de produção comunista, entenderam? Bom, então esses modos de produção representam diferentes formas, com base nas relações de produção e na propriedade dos meios de produção. Então, na prática é o seguinte, os modos de produção, eles são as formas como os homens estão organizados para produzir e para distribuir entre eles a produção. Nem sempre isso é feito de forma igualitária. Aliás, na maioria das vezes, isso ocorre de forma desigual. Então, o primeiro modo de produção que a gente vai tratar aí é o modo de produção primitivo. E eu quero aqui, não é fazer uma correção, mas colocar uma coisa séria. Modo de produção do comunismo primitivo. Então, se a gente pode falar de algum comunismo, ainda é desse comunismo primitivo, tá? Então, eu coloquei aí modo de produção primitivo para não impactar muito, mas, na verdade, é o modo de produção do comunismo primitivo. Então, ele é caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção e pela ausência de classes sociais, com base na cooperação e divisão do trabalho. Então, numa tribo primitiva, todo mundo caça, todo mundo pesca, todo mundo colhe e todo mundo come. Então, a produção, ela é distribuída por igual. Aqui tem diferença entre sexo e idade, mas não tem dominação de um sexo sobre o outro, nem de uma idade sobre o outro. O que vai ter é a diferença. Mas aqui, Rousseau vai dizer que é o modo de produção ideal, porque os homens são bons e puros nesse momento. Outros filósofos vão questionar esse pensamento de Rousseau, mas há que se dizer que esse modo de produção primitivo, ele é um modo igualitário. Querendo ou não, é um modo igualitário. Então, agora nós temos o segundo modo de produção, que é o modo de produção asiático. Ele surgiu em civilizações antigas, como Egito, Mesopotâmia, China, Índia, com forte controle estatal sobre a produção e a terra. Então, aqui já tem uma divisão muito clara. Uns ficam com mais e outros ficam com menos. Inclusive, quando Israel esteve lá no Egito, ele viveu esse modo de produção asiático. Ninguém era escravo, mas era servo do faraó. Entendeu? Então, essa é a situação. Agora, o terceiro modo é o modo de produção escravista, baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração do trabalho escravo, com uma sociedade dividida em classes de senhores e escravos. Então, aqui é muito forte, porque o escravo praticamente ele só trabalha, recebe alimentação, recebe também algum lugar para repousar, mas não recebe um salário, não tem a recompensa pelo trabalho que faz. Esse daqui, certamente, é um dos modos de produção dos mais cruéis. Agora nós vamos ter outro modo de produção, que é o modo de produção feudal. Então, a organização em torno da propriedade da terra pelos senhores feudais, com os servos e os vilões, que tem o servo e tem o vilão, trabalhando nas terras em troca de proteção e parte da produção. Então, aqui não recebe um salário, como nós costumamos fazer no capitalismo, mas já recebe uma parte daquilo que produz. O servo é aquele que é fixo em um local, na terra. Já o vilão é aquele que vive de feudo em feudo fazendo algum trabalho. Tipo, a carroça quebrou, ele vai consertar. O forno de assar o pão danificou, ele vai consertar. Mas ele não era bem visto nessa sociedade, porque era uma espécie de trabalhador mais ou menos livre, o que os senhores feudais não gostavam. Então, nós temos aí o quinto modo de produção, que é o nosso atual, o modo de produção capitalista. Então, ele é fundamentado na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia
e no trabalho assalariado do proletário, com o objetivo da acumulação de capital. Então, aqui nós temos também a exploração do homem pelo homem, sendo que quando o operário trabalha, ele não recebe por todas as horas de trabalho que ele faz. Ele recebe uma parte, mas a outra fica como mais-valia, é o lucro do patrão. Então, aqui nós temos outro modo de produção, que é o modo de produção socialista, que mais ou menos já foi vivido algumas experiências não muito positivas no mundo contemporâneo. Então, busca a propriedade coletiva dos meios de produção com o objetivo de eliminar a exploração de classes e garantir a igualdade social. Então, aqui ainda tem a presença do Estado. E eu fico muitas vezes achando engraçado as pessoas falando de comunismo e socialismo como se fossem sinônimos. Não, um país para poder se tornar comunista, primeiro ele tem que ser socialista. É mais ou menos como você querer que o professor Isaías seja avô de alguém, se ele não tem nenhum filho, nenhuma filha, nem adotado e nem biológico. Então, é impossível você chegar ao modo de produção comunista sem ter passado pelo modo de produção socialista. Bom, aí nós temos esse outro modo de produção, não sei se a gente pode falar, por isso que eu coloquei 6 ou 7. Então, estou enumerando aqui como 7, é o modo de produção comunista. Uma sociedade sem classe, sem Estado, onde os meios de produção são de propriedade comum. E a produção é baseada nas necessidades da sociedade, sem exploração do homem pelo homem. Agora, é aquela coisa, né? Em todos os modos de produção, nós vamos ter os prós e os contras. Então, agora, dando sequência, modos de produção e relação com a natureza. Nós temos aí uma imagem que ajuda a pensar, então desde o homem da época da pedra lascada, pedra polida, até a cibernética, né, que nós temos hoje. Então, nos modos de produção primitivos, as relações com a natureza eram mais harmoniosas, com foco na subsistência e uso moderado dos recursos naturais. Agora, no modo de produção capitalista, que é o nosso atual, a natureza é vista como fonte de recursos para a produção e acumulação de capital, levando à exploração intensiva e à busca por lucro a curto prazo. Aí, alguns recursos são renováveis, outros não são renováveis, de tal modo que a gente precisa constantemente estar fazendo adaptações, mas vai chegar o momento que os recursos esgotados podem não ser substituídos por alguma outra coisa. Então, nós temos a questão da crise ecológica. O modo de produção capitalista tem gerado uma crise ecológica global, evidenciando a necessidade de repensar as relações entre sociedade e natureza. Parece que nós estamos explorando demais, sem controle. Então, outra coisa é a questão da sustentabilidade, que é muito falada na atualidade. É a busca por práticas sustentáveis e com a conscientização sobre os impactos ambientais, e isso são essenciais para garantir um futuro equilibrado. Aliás, para garantir o presente e para garantir alguma coisa para as gerações futuras. Muito bem. O papel do trabalho. Então, para que a gente precisa trabalhar mesmo? Então, eu estou colocando aí, isso aí é pensamento meu, viu? Pode ter outra maneira de pensar. Então, são 3 as principais finalidades do trabalho. Primeiro, suprir necessidades. Isso aqui vale para os animais também. Os animais trabalham para suprir necessidade. Segunda coisa, estabelecer conforto. Aí o animal já não trabalha para isso. No máximo, eles querem se adaptar à natureza. Nós trabalhamos para adaptar a natureza a nosso favor. E terceiro, dignificar o ser humano. Você começa a conversar com uma pessoa durante 5 minutos, se for uma pessoa que você já conhece há muito tempo, você pode até falar da tua intimidade. Mas se você estiver conversando com pessoas que você conhece pouco ou não conhece,
Em 5 minutos de conversa, você já está começando a falar sobre o teu trabalho. E ele ou ela começando a falar sobre o próprio trabalho. Porque o trabalho dignifica a pessoa, é aquela questão de que o homem faz o trabalho e o trabalho faz o homem. Bom, então, mediação. O trabalho é a atividade que conecta o ser humano à natureza, transformando-a e produzindo bens e serviços. Alienação. No modo de produção capitalista, o trabalhador pode se sentir alienado do produto, do seu trabalho, que é apropriado pelo capital. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa, rapaz, como é que você é um trabalhador braçal e tem um iPhone? Até parece que o iPhone tem que ser privilégio de alguns. Se se o iPhone é feito por um trabalhador, quem deve ter um iPhone é o trabalhador. Isso aqui é um pensamento socialista, não é? Então, o trabalhador produz, ele deve ser o primeiro a ter direito a usufruir daquilo que ele produz. Bom, e aí tem a produção do espaço, não é? As relações de trabalho e o modo de produção moldam a organização do espaço geográfico e a relação da sociedade com a natureza. E aqui eu também quero corrigir um probleminha. Se a cidade está danificada, eu preciso limpar e organizar, porque embora ela tenha sido uma agressão ao meio ambiente, à natureza, a cidade agora faz parte do meio ambiente. Então, muitas vezes a gente fala de meio ambiente só como floresta, animais, e a gente esquece que aquela coisa que já foi produzida pelo homem, aquele espaço que já é antrópico, ou seja, que já foi mexido pelo homem, também tem que ser preservado. Eu danifiquei a natureza para construir uma casa, mas agora eu preciso preservar essa casa, porque agora essa casa também faz parte do meio ambiente. Simples assim. E às vezes a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Bom, então agora nós temos alguns teóricos que abordam essa questão de natureza, de modos de produção. Aí nós vamos falar de Aristóteles. Então, ele concebia a natureza como um sistema organizado e teleológico com leis próprias. A relação entre o ser humano e a natureza era vista como parte de um todo integrado, onde o ser humano ocupa um lugar específico no cosmos, sendo aquilo que o homem produz também passa, de certo modo, a fazer parte do meio ambiente. Então, depois nós temos a figura de Jean-Jacques Rousseau. Em sua obra, que é conhecida como Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele argumenta que o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade, com suas instituições e desigualdades, o corrompe. Ele critica a propriedade privada e o desenvolvimento da civilização como causas da degradação da natureza humana e da relação harmoniosa com o meio ambiente. Então, o Rousseau ele vai achar que o homem primitivo, o comunismo primitivo era o ideal. Aí nós temos a figura ilustre de Karl Marx, que vai dizer que a relação entre o ser humano e a natureza é mediada pelo trabalho. Atividade fundamental pela qual o ser humano transforma a natureza e a si mesmo. Porém, o modo de produção capitalista que ele criticou pode levar à alienação do trabalhador em relação ao seu trabalho e à natureza, gerando uma relação de exploração e dominação. Então ele vai fazer uma crítica bem severa ao modo de produção capitalista, propondo o socialismo para posteriormente o comunismo. Bom, então agora, depois dessa reflexão, vamos às atividades. Primeira, a busca por um desenvolvimento sustentável envolve conhecimentos e práticas que equilibram as necessidades humanas com a capacidade de regeneração da natureza. Então, qual das seguintes ações contribui para a construção de uma relação mais equilibrada entre o ser humano e a natureza? Letra A. A ausência de práticas de consumo consciente e sustentável.
Letra B. Investimento em tecnologias capazes de explorar rapidamente os recursos naturais. Letra C. Descarte inadequado de resíduos e poluição de rios e mares. Letra D. Promoção da educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação. E letra E. Incentiva a economia privada e ao aumento gradativo do consumo de bens e serviços. Então, dando assim uma olhada geral, será que já é possível ter uma ideia de qual é a resposta adequada a essa primeira questão? Vamos a ela para ganharmos tempo? Então, temos aí a letra D, promoção da educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação. Então, isso aqui é fundamental para os dias atuais. Então, agora iremos à segunda atividade. A relação entre o ser humano e a natureza é intrinsecamente ligada aos modos de produção, especialmente no contexto do capitalismo, onde a exploração dos recursos naturais se intensifica para atender à demanda por bens e serviços. Como o modo de produção capitalista influencia a relação entre o ser humano e a natureza? Letra A. Promove o equilíbrio ecológico através do desenvolvimento tecnológico. Letra B. Incentiva o consumo consciente e a sustentabilidade ambiental. Letra C. Subordina a natureza aos interesses econômicos, priorizando o lucro. Letra D. Valoriza a biodiversidade e a conservação dos ecossistemas. Letra E. Busca soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental da produção. Então, parece que não ser tão difícil. Vamos ver a resposta. Se alguém já tem aí o seu palpite, já fica aí de olho e vamos agora à resposta correta. Olha aí. Letra C. Subordina a natureza aos interesses econômicos, priorizando o lucro. Então, é desse jeito que o modo de produção capitalista tem uma relação que nem sempre é benéfica para com a natureza. Então, agora, para concluir, devo dizer o seguinte: a relação entre o ser humano e a natureza, bem como os modos de produção, tem sido um tema central na filosofia com diferentes abordagens ao longo da história. Trata de como a sociedade se relaciona com o meio ambiente e como essa relação molda a natureza humana e os ecossistemas e sistemas econômicos. A relação entre o ser humano e a natureza é complexa e dinâmica, moldada pelos diferentes modos de produção e pelas escolhas que fazemos em relação ao uso dos recursos naturais e à organização social. Finalmente, é fundamental reconhecer a interdependência entre a sociedade e a natureza e buscar práticas sustentáveis que garantam a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das futuras gerações. É isso aí. Eu acho que a reflexão foi demorada, mas foi boa. Muito obrigado pela atenção de todos. Vá à plataforma Educ para retomada do conteúdo. Espero contar com vocês na próxima oportunidade. Até lá.